interessante. Eu acho que a minha ideia não é ser estritamente técnico aqui, eu não quero ser técnico, eu não quero falar sobre questões de doença. Eu acho que a mensagem que a gente precisa passar nesse momento é um pouco diferente disso, tá? E é claro que as dúvidas sobre a doença, sobre o que está acontecendo, elas vão surgir, elas surgem diariamente, surgem para nós médicos, surgem para a população em geral, mas a informação está disponível, a gente tem fonte de informação. Então, eu queria dar um apanhado geral no que está acontecendo, né? E aí eu começo dizendo o seguinte: é curioso que tudo isso tem uma origem, a gente vai buscando, vai tentando entender as origens disso tudo, e um estudo em março de 2019, fevereiro, março de 2019, na região de Wuhan, na China, dois pesquisadores fizeram um estudo e divulgaram que haveria uma grande possibilidade de uma epidemia de coronavírus proveniente dos morcegos. Isso despertou ali a curiosidade do grupo científico, né, da classe científica, mas não relevaram, não levaram tanto em consideração. E aí, no final do ano, começou uma série de casos de sintomas respiratórios nessa mesma região, e aí as pessoas ligaram o alerta e começaram a investigar, começaram a pesquisar mais sobre o assunto, e aí se descobriu o coronavírus, o Covid-19, né? E aí a gente costuma dizer que provavelmente alguém nos hábitos culturais lá da China, alguém deve ter tido um contato mais próximo com o morcego, então a gente costuma dizer, alguém foi lá e comeu um morcego e acabou levando isso adiante, tá? Eu, de vez em quando eu vou dar uma olhada, porque meus bullets estão todos aqui, não tem nada na tela, então para eu refrescar minha memória. E aí a gente começou a ver toda essa movimentação, todo esse quadro se manifestando na China, e isso começou a ser divulgado, né? Obviamente, a gente está vivendo um momento sem precedentes na história, principalmente na área médica, né? A gente está vivendo a primeira pandemia digital, né? A primeira pandemia cujas informações estão circulando de forma muito rápida. Então, as informações começaram a chegar e os órgãos competentes, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, começou a informar para os países, né, para todas as associações médicas, que a coisa estava acontecendo de uma forma que não era esperada, que estava um pouco fora do controle, né? E curioso dentro disso tudo é que, para a gente ver a velocidade que as coisas estão tomando hoje, é que em 2 semanas já se sabia qual era o vírus, em 2 semanas a coisa já estava identificada. Se a gente for fazer um contraponto, né, o HIV ele surgiu na década de 70, mas só foi identificado em 1983. Então a velocidade das pesquisas, a velocidade das informações, ela acabou sendo muito necessária para que hoje a gente tivesse um cenário de combate, um cenário de enfrentamento do quadro muito mais preciso, né? E aí os governos começaram a se manifestar, começaram a se preparar para isso. Muito se fala na falta de insumo, na falta de equipamentos, na falta de materiais, mas eu sempre digo o seguinte: eu tenho uma visão que quando você tem um quadro desse, né, quando a gente tem uma pandemia, quando a coisa não tem esse controle, não dá para prever. Então, a quantidade de materiais que a gente tem é para um atendimento normal, é para um atendimento do dia a dia. Então, a coisa acaba saindo de fato do controle. E aí, algumas empresas foram colocadas para produzir equipamentos que elas não estão acostumadas a produzir, empresas automotivas que foram produzir respiradores. Então, isso também demonstra que as oportunidades existem, né? A gente tem falado tanto aqui, a gente tem visto tanta coisa durante essas semanas sobre oportunidade, buscar oportunidade. Então, empresas que fabricavam carros, que iam parar de fabricar os seus automóveis, começaram a fabricar respiradores hospitalares. Então, isso também demonstra como a gente pode buscar as oportunidades, né? Os governos buscando preparar hospitais de campanha, a gente viu o primeiro exemplo foi o da China, realmente, que preparou um hospital com 10 mil leitos, que hoje já está desativado. A gente no Brasil já tem em São Paulo
um pronto, um em atividade, um em fase de término, e outros em outros estados, Rio de Janeiro, em Fortaleza, se não me engano, Brasília também está fazendo hospital. Então, isso tudo fomenta que estamos sim buscando alternativas, estamos sim buscando melhorias para o amparo do sistema de saúde, né? Quando a gente fala, me incomoda um pouco, principalmente quando a própria classe médica fala a gente não está preparado para isso. Não, a gente não está, o mundo não está, a gente está vendo o cenário mundial. Então, não é dizer, porque o Brasil, no Brasil, nós estamos vivendo uma realidade em conjunto com o resto do mundo. A gente está entendendo agora, a gente está descobrindo agora como é que se faz isso, né? E aí, dentro ainda desse contexto da informação, começaram a se espalhar as fake news, né? Então, o uso de WhatsApp, Facebook, Instagram, divulgando uma série de informações erradas, né? Informações imprecisas. A gente sabe que a informação ruim ela vende mais, ela se propaga muito mais rápido do que a informação boa. Mas muita gente acabou também tirando proveito disso, usando a oportunidade de forma errada. Diversos profissionais vendendo tratamentos milagrosos, vendendo tratamentos de prevenção, utilizando soro, ozonioterapia, utilizando vitamina D, aplicação disso, daquilo. Então a coisa acabou ganhando uma proporção que chegou inclusive nos aproveitadores, né? Curiosamente, o YouTube, eu não sei se ele já retornou, mas a última informação que eu tinha é que o YouTube, inclusive, estava desmonetizando vídeos que falavam sobre coronavírus ou Covid-19 para não fomentar a propagação da informação, para que isso não gerasse uma informação incorreta, para que isso não gerasse monetização, para que aquele conteúdo pudesse ser errado, e eles só estavam, de fato, validando os conteúdos que viessem de órgãos competentes, de órgãos governamentais ou entidades internacionais, né? A gente falou no início, você comentou dos indicadores, os indicadores são imprecisos, né? A gente tem uma imprecisão dos indicadores esperada em função da questão dos testes. Alguns países europeus já estão com os testes, já estão colocando os testes para serem validados, para isso gerar um indicador melhor, porque do jeito que está, a gente vai aumentar o número de casos graves, sim, dentro dos números, a gente vai acabar aumentando a taxa de mortalidade, letalidade do vírus, e isso acaba também trazendo o pânico, o medo, a angústia, a aflição, porque é isso que acaba sendo divulgado. Então, existe uma inconsistência nesses números, sem sombra de dúvida. Mas o que me chama a atenção, como profissional de saúde, vivendo dentro de 3 áreas que são diferentes, mas se conversam muito, né? Medicina do trabalho, psiquiatria e urgência e emergência. O que eu tenho percebido é que as pessoas se colocaram num papel de fragilidade, de entender a sua fragilidade diante do cenário e de solidariedade ao mesmo tempo. Então, a gente redescobriu que as diferenças devem ser, sim, deixadas de lado, para que a gente possa se ajudar, entender o outro. Quando a gente lida com essa situação, é uma situação inicialmente de medo, de muita preocupação, mas as pessoas acabaram, de alguma forma, buscando se unir. E quando eu digo se unir, é inclusive quando alguém diz assim, eu vou me manter afastado porque eu não sei se eu sou um carregador desse vírus. Isso a gente tem visto nos profissionais de saúde. As equipes têm se unido cada vez mais, têm se protegido cada vez mais entre si, porque muitas pessoas tiveram que se afastar das suas famílias, dos seus amigos, porque a gente está no ambiente hospitalar. Ao mesmo tempo, muita gente com isso acabou desenvolvendo quadros emocionais muito aflorados, e aí a psiquiatria acaba entrando nessa área para poder ajudar, para poder dar um suporte,
mas de qualquer maneira se colocou, né, a gente chegou num ponto de demonstrar fragilidade, uma sensibilidade maior, né, e uma solidariedade que a gente não costuma ver, né? Então, os próprios governos se ajudando com informações. É, o, o, eu vi ontem isso nos Estados Unidos, o time de futebol americano, o New England Patriots, trouxe máscaras, levou máscaras da China para os Estados Unidos. Então a gente começa a olhar mais ao nosso redor, né? Começa a perceber tudo aquilo, o que eu posso fazer nesse momento, né? E de uma esfera mais de saúde, né, o que a gente começou a aprender ou a reaprender? Coisas básicas, gente. É curioso como a gente deixa de lado algumas coisas do dia a dia e hoje valoriza, né? Eu já brinquei com isso, mas eu repito, a expressão lavo minhas mãos já foi sinônimo de indiferença. E hoje lavar as mãos é um ato nobre, né? Você, antes de cumprimentar alguém, você se preocupar em lavar a sua mão ou usar o álcool gel. É, isso tem um significado, tem um simbolismo também dentro dos cuidados de saúde. Então, a gente começou a se preocupar mais com a questão da higiene, a gente começou a se preocupar mais com esses pequenos hábitos, as pessoas se preocupando em usar máscaras. Ah, pode ser só pelo medo, pode ser só pelo medo, mas é uma preocupação, não deixa de ser uma preocupação com a sua higiene, com o seu contágio, também com o do próximo, né? A questão do ficar em casa foi muito curioso. Como eu falei, a gente teve uma redução significativa de números de atendimentos de pronto atendimento, né, de outras queixas clínicas. Então, isso dá para perceber como o nosso sistema de saúde ele é mal utilizado muitas vezes, né? As pessoas, de fato, vão por besteira, né, como a gente costuma dizer. Eu entendo que as pessoas vão em busca de um conforto, de uma opinião médica, mas quando você diz assim, se você estiver só espirrando, estiver com uma tosse leve, fique em casa, toma um remedinho para dor, toma um remedinho para uma dor de cabeça, um xarope, alguma coisa do tipo, mas fique em casa, porque habitualmente as pessoas já fazem isso, elas já tomam remédio. O que a gente vê na emergência é que quando a pessoa chega, ela já está tomando algum tipo de remédio. Então, isso tem funcionado bem, essa conscientização de que, poxa, eu não vou no hospital, porque o hospital é um local onde eu me coloco em risco. Então, eu vou tentar me cuidar mais em casa, vou tentar me cuidar mais com hábitos mais saudáveis, fazendo alguma coisa para tentar melhorar. E se eu não melhorar ou se eu agravar, eu procuro a emergência. Então, esse cuidado as pessoas também estão tendo, né? Inclusive umas com as outras. A gente vê idosos, quando vão ao hospital, a família leva contrariada. Não queria trazer, porque tipo, as pessoas também olham para isso, né? E aí vem a questão da gestão de crise, né? A gente está aprendendo a fazer uma gestão de crise de saúde, crise pessoal, crise financeira. As pessoas estão tendo que ficar em casa, tendo que buscar atividades, tendo que se preocupar com o que vão fazer com depois disso, né? A questão do confinamento, que trouxe também uma questão muito significativa para a saúde mental. O confinamento fez com que as pessoas ficassem um pouco desorientadas dentro das suas próprias casas, né? As pessoas sentindo falta de sair, do convívio social. Eu estou na minha casa, mas é um ambiente que acaba sendo estranho, que eu não sei muito bem o que eu vou fazer aqui, e a saúde mental acabou sendo muito questionada e levantada dessa maneira. A gente vê inúmeras notícias, inúmeras matérias, lives no Instagram, vídeos de profissionais se dedicando a estudar esse comportamento e ajudar e a colaborar. Não à toa que os psicólogos, em sua grande maioria, estão fazendo atendimentos online, né, usando a tecnologia a nosso favor, que eu acho que é um caminho sem volta, né? A própria área médica, o Ministério da Saúde, em parceria com o CFM, liberaram a telemedicina, que era uma discussão que já tinha sido levantada outras vezes, que não havia sido aprovada. Já se coloca isso como uma realidade hoje. Ah, é durante a pandemia. Sim, mas isso é um caminho que vai ter que ser discutido, sim.
porque as pessoas também se sentem confortáveis em poder conversar com o seu médico, poder conversar sobre uma queixa simples, tirar uma dúvida, sem que isso tenha um questionamento legal, né? Uma questão legal por trás. De modo geral, a gente, dentro da área de saúde, também está aprendendo a lidar com questões novas que estão surgindo. Então, o tipo de notificação da doença, como é que a gente notifica isso, como é que a gente informa. Hoje eu recebi um áudio bem bacana dos órgãos competentes, né, da responsável pelo serviço que recebe a notificação, elogiando o trabalho que a gente tem feito na emergência, que as notificações estão chegando, que as notificações estão chegando corretas. Então, assim, por mais que hoje a gente não tenha um número testado, né, de casos testados, a gente tem uma outra linha que é a notificação, que é a informação precisa, a informação significativa, que é o nosso trabalho, né? Tentar identificar e notificar. Né? O uso do equipamento de proteção para os profissionais de saúde, eu posso perceber que as pessoas estão mais preocupadas com a sua proteção individual, sim. Nós médicos, às vezes, somos um pouco desleixados nisso, mas existe, sim, hoje uma grande preocupação. Eu acho que isso está ficando intrínseco no profissional, a gente se cuidar e se proteger, porque exposição a gente tem o tempo todo, né? E aí eu queria, talvez eu tenha até acelerado um pouco aí no que eu falei, mas é bom porque a gente pode depois abrir um bate-papo. Eu queria trazer algumas reflexões dentro desse cenário que não ficam só presas à questão da saúde, tá? A gente não se tornou uma conexão por conta disso, né? Nós já estamos conectados. Hoje, mais virtualmente do que pessoalmente, mas os seres estão conectados, né? E em vez da gente ficar pensando por que isso está acontecendo, né? É a gente pensar o que eu aprendo, o que isso está me ensinando, de que forma eu posso ter lições aprendidas desse cenário, né? Então, para quem já viu o filme ou para quem pelo menos conhece o conceito do efeito borboleta, né? Então, a asa de uma borboleta, a borboleta que bate uma asa do outro lado do mundo, reflete aqui. Foi isso que aconteceu, gente. Uma borboleta ou um morcego bateu uma asa na China e a coisa se espalhou numa dimensão que ninguém esperava, que ninguém estava preparado. Então, isso só demonstra que as nossas atitudes podem se refletir e podem ser muito mais ampliadas do que a gente imagina, tanto atitudes ruins quanto atitudes boas. Então, entender um pouquinho desse cenário, né, dentro desse contexto, que como a gente está conectado, né, é importante a gente saber, e não é a primeira vez que isso acontece dentro da internet, mas acho que nesse momento é significativo demais a gente pensar que tipo de informação a gente está compartilhando, né? Qual é a fonte dessa informação? De onde vem esse dado? Não existe fruta milagrosa que previne ou que cura, não existe soro milagroso, não existe ainda um tratamento para a doença que não seja sintomáticos para os casos leves ou uma internação e um acompanhamento hospitalar para os casos graves. Então, compartilhar notícias que tenham de fato fundamento, compartilhar as notícias que venham da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de entidades reconhecidas como entidades de estudo, e não simplesmente tudo que se propaga por aí, porque isso só propaga mais medo, mais pânico, mais sensação de fragilidade. O que a gente precisa agora é resgatar um pouco mais da nossa autoestima, da nossa segurança para enfrentar o problema, né? Então é importante também a gente saber que compartilhado. Vamos pensar nisso. Acho que hoje os grupos de WhatsApp a gente recebe alguma coisa e nem abre e já clica e já compartilha para todo mundo. Então dá uma lida, pensa, vê se a fonte é confiável, questiona quem te enviou, porque isso também é importante. Para a gente da área da saúde, então,
A gente já recebe o paciente hoje, o paciente já vai com o Google, né? Ele já pesquisou antes, ele já olhou no Google, ele já recebeu a notícia, ele já leu, a tia já passou, alguém já olhou, alguém já falou, então ele chega munido de um monte de informação que muitas vezes são informações imprecisas e a gente acaba tendo que perder tempo para explicar que a coisa não é dessa maneira. Então, quando alguém compartilha, eu mando um áudio dizendo, olha, na unidade tal tem teste sim, eles estão enganando todo mundo. Isso para a gente é extremamente prejudicial. Para o paciente que recebeu e está indo lá achando que vai fazer o teste naquele momento, é extremamente prejudicial, é extremamente desgastante, né? Então, por mais que hoje a gente tenha um volume de atendimento ali equilibrado, o nível de tensão é muito grande, porque a gente também está o tempo todo sendo modificado com as informações que chegam. Então, a notificação começou de um jeito, mudou, agora é de outro, a paramentação é assim, é assado, quando é que você vai usar determinado equipamento. Então, ter esse cuidado com as informações que circulam, né? E o que a gente sabe também é que a única coisa permanente é a impermanência. Eu gostei dessa frase, né? Então, não dá para a gente esperar a crise chegar, o problema de saúde chegar, para começar a cuidar da nossa saúde. Conversando com um psicólogo muito amigo, ele fala começar a lavar as mãos e usar álcool gel e ter essas preocupações de não entrar com sapato em casa. A gente precisava disso, como ele gosta de dizer, isso é estudar na véspera da prova, né? São coisas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia e entender que não é só por causa do coronavírus, do Covid-19. Cuidar de fato da nossa saúde, ter hábitos mais saudáveis, ter cuidado, não ir somente ao médico numa situação de emergência, buscar ter os seus exames em dia, ter o seu médico assistente, se conhecer, entender que tipo de manifestação seu corpo vai ter de diferente para sinalizar uma doença ou para sinalizar um quadro desse jeito, né? A gente acha que é forte demais, e na verdade a gente é frágil e vulnerável, né? Então, quando a gente começa a achar que pode tudo, que nada nos atinge, vem um vírus invisível, a olho nu, obviamente, e que faz essa pandemia, que faz pessoas irem para os hospitais, que faz pessoas terem quadros respiratórios graves, que leva à morte. Então, nós somos frágeis, sim, né? Nós estamos passíveis de ter esse tipo de complicação na nossa vida. Então, entender que nós não somos super-heróis, né? Acho que também é importante, dentro dessas reflexões, é rever os nossos sistemas de saúde e de educação. A gente precisa desenvolver outras habilidades para poder passar por isso, né? E eu acho legal, acho que tá alinhado com tudo que vem sendo feito nessas semanas, né? Esse desenvolvimento de novas habilidades que as pessoas estão buscando é estimular que cada vez mais se busque, né? Que a gente tenha formas criativas, sensatas, de passar por esse tipo de crise. Então, rever não é só a questão da inteligência emocional nesse momento é extremamente importante também, né? Mudança de toda crise, né, vai gerar mudança de hábitos, né? Então, a gente tem que ver, como eu falei no início, o que de bom a gente pode tirar disso? Que hábitos eu posso incorporar no meu dia a dia para cuidar melhor da minha saúde, para cuidar melhor da minha saúde física, da minha saúde mental? O que eu posso fazer para levar um ensinamento disso tudo, né? Eu tenho esse viés positivista, sim, e eu acho que a gente precisa olhar também de que, de que forma isso pode contribuir na vida de cada um de nós, né? Valorizar o que realmente importa, né? A gente tem que valorizar o nosso bem-estar, parar de discutir, de brigar e de se preocupar com coisas que a gente não resolve. Ansioso, né, dentro da minha área, se comporta dessa maneira, né? A ansiedade é querer antecipar tudo e a gente não tem controle das coisas. Então, se preocupa com o que realmente importa. Valorize os acontecimentos, os profissionais que estão
envolvidos, né? A gente teve aí manifestação em prol dos profissionais de saúde, as pessoas valorizando. Então, os médicos, principalmente, sempre colocados, muitas vezes sendo taxados como mercenários, como pessoas que não estão muito preocupadas. E hoje a gente está ali na linha de frente, enfrentando isso, se expondo a isso, e também se privando de uma série de outras coisas, né? E planejar. A gente tem que ter planejamento, sim, porque as crises podem chegar. Então, acho que as pessoas têm que estar preparadas, ter o mínimo de planejamento de saúde, financeiro, familiar, para que as crises possam passar. Eu volto a dizer, dentro da área de saúde, algumas coisas para mim já são extremamente válidas, né? Uma delas, a união entre as equipes, né? Médicos se ajudando, colaborando, se preocupando uns com os outros. A questão da telemedicina é um caminho que hoje eu acho que, uma vez que isso for aplicado, for colocado, isso vai ser levado à frente, sim. Isso é um benefício para o médico, isso é um benefício para o paciente. Então, dentro da área, eu tenho percebido essas mudanças. Tenho percebido também que as pessoas estão se preocupando muito com a sua saúde mental, muito com como lidar com essa questão do medo, da angústia, da incerteza. Hoje a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente não sabe quando vai parar. É complicado para a maioria das pessoas pensar quando é que eu volto à minha vida normal. A vida está acontecendo, a sua vida não parou. Então, modificar esses hábitos, como eu falei, é muito necessário para que você dê seguimento à sua vida. Isso é um momento que vai ajudar a transformar também a sua saúde mental. Então, esse viés de ansiedade, de confinamento, de medo, de preocupação, levantou uma questão que as pessoas estão se olhando também emocionalmente, né? A gente tem muito essa coisa de trabalhar, de produzir, de entregar, de resultados, de metas, e não se pergunta como é que eu estou. Né? E hoje as pessoas estão se perguntando como é que eu estou. Eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou aflito, eu quero sair, eu não aguento ficar em casa, ou eu não quero sair, eu estou com medo de ir para a rua. Então, a saúde mental houve um levante aí da saúde mental, das discussões em termos de saúde mental, muito importante para que todo mundo se enxergue de outra maneira. E é bacana ver que muita gente está desenvolvendo outras habilidades simplesmente pelo fato de estar em casa. São pessoas que aprenderam a treinar, fazer seus exercícios em casa. Gente que está aprendendo a cozinhar. Gente que queria fazer curso e não está fazendo. Gente que está aqui passando, já está 2 semanas diariamente recebendo conteúdo e recebendo informação e aprendendo. Então, isso faz bem, isso movimenta. E eu acredito que esse tipo de movimento, esse tipo de entrega que a gente está se dispondo a fazer, melhora muito a nossa saúde mental. Melhora demais. Se me permite, não é nenhum tipo de merchan aqui, mas ontem o Thiago Nigro, que muita gente deve conhecer, um influencer de finanças, de educação financeira, também muito voltado para essa questão do mindset, do comportamental, botou 100 mil pessoas numa live. Então, assim, quando você vê 100 mil pessoas assistindo um conteúdo, você fala, as pessoas estão se olhando, estão se colocando à disposição. Então, para a saúde mental, a gente tem uma preocupação, sim, como lidar com o que vem depois disso, né? Com o que está acontecendo e com o que vem depois, porque tudo tem um desdobramento. Mas, ao mesmo tempo, é bacana ver que tem muita gente se preocupando e buscando alternativas. Então, assim, o consultório não para, as pessoas procuram, nos hospitais as pessoas também procuram, com sintomas emocionais, mas a gente tenta absorver isso da melhor maneira. Eu, particularmente, sou entusiasta dessa área e acho que a gente, e penso com esse viés positivo, sim.
Eu não sei se era isso que vocês esperavam, não sei se o conteúdo era exatamente esse que vocês esperavam. Eu não quis trazer número de mortos na Itália, eu não quis trazer número de infectados. Isso está tudo disponível na internet, vocês podem lá olhar, pesquisem lá. Mas façam o seguinte, pesquisem uma vez ao dia. Não fiquem atualizando esses números o tempo todo, não, porque os números vão aumentar, gente. A tendência é eles crescerem. Então, não vai ficar atualizando um indicador que não vai ser modificado. Mas eu acho que a minha ideia era trazer algo mais amplo, que tivesse uma conexão com tudo isso que a gente está fazendo aí nessas 2 semanas, e não ficasse uma coisa extremamente técnica, uma coisa extremamente... Também um, um viés positivo de motivação e dizer para as pessoas, beleza, quem está aqui, estamos juntos, a gente vai buscar alternativas, a gente vai aprender, a gente vai crescer, vai se virar. Talvez essa seja uma crise forte, porque ela não é individual, ela é uma crise coletiva. Né? Então a gente está numa crise coletiva. Mas quem nunca passou por uma crise? Quem nunca passou por um problema pessoal, familiar, e teve que lidar com isso? Né? Então, se hoje a gente está numa crise junto, vamos passar por ela junto. É muito mais fácil. Francisco, o Thiago Toma, ele está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante compartilhar com você. Pois não. Como fica a saúde do médico também, né? Muita pressão nessa hora, com tantos plantões, ainda mais com a tendência de uma piora nessa situação como um todo, né? Muita pressão com o que pode vir. Como é que os médicos, o pessoal da área da saúde como um todo, médico, enfermeiro, todas essas pessoas, como é que essas pessoas hoje, você e outros colegas, enfim, estão lidando com essa questão do cuidar da mente? Bom, Thiago, eu posso falar pela minha experiência, tá? É claro que dentro de uma equipe médica, dentro de profissionais diversos, a gente tem gente que está mais estressada, mais tensa, mais preocupada, e tem o pessoal que está sabendo lidar melhor com isso, está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que o que a gente coloca muito em discussão entre os próprios colegas é que talvez essa preparação prévia, nós já estamos aí há pelo menos 2 a 3 semanas esperando que o pior aconteça, então a gente conseguiu digerir isso um pouco mais. É claro que o estresse é grande, é claro que a tensão é grande, mas está havendo uma preparação, né? Os hospitais têm colocado à disposição serviços de assistente social, psicólogos, para assessorar aqueles profissionais que porventura precisem de algum suporte. Os colegas têm percebido quem está um pouco mais tenso, mais estressado, e a gente acaba fazendo um movimento unificado. Tira esse cara um pouquinho, deixa ele respirar, sair um pouco do ambiente. Mas acho que, de forma geral, a saúde mental do médico ela já é estressada. Né? A gente já tem uma tendência de dormir mal, comer mal, trabalhar demais, vir à noite, ou trabalhar todos os dias, em escalas diversas. Então, eu acho que não é só nesse momento. O profissional de saúde, de modo geral, tem que se preocupar com a sua saúde mental. Tá? Tem que se olhar, se enxergar, saber seus limites. É importante que as pessoas pensem também nos seus limites. Não adianta você chegar num hospital e se colocar à disposição para trabalhar todos os dias. Você não vai aguentar. Teu físico não vai aguentar, tua mente menos ainda. Então, a saúde mental dos profissionais é um ponto extremamente significativo. Mas, dentro das próprias instituições, a gente está tendo esse cuidado de ofertar auxílio, de se colocar à disposição em caso de necessidade. Né? E também identificando quem são aqueles colegas que precisam de um apoio maior. A gente tem colegas médicos que precisaram de internação, inclusive. Né? Nesse momento poderia gerar um pânico geral, mas não. Cara, a gente se preocupa, mas a gente está ali também fazendo o nosso trabalho. A gente tem que estar ali fazendo o nosso trabalho. Então é dissociar um pouquinho e saber a hora de ser técnico, a hora de ser emocional, dosar isso e se conhecer.
Então, acho que é uma pergunta interessante, mas que, ao mesmo tempo, ela se torna complicada porque é muito individual. Depende do estado emocional que cada um estiver Depende, naquele depende, momento. depende muito, depende muito, depende muito. Bom, a Giovana fez uma pergunta aqui que eu também tenho uma curiosidade nesse sentido, eu acredito que várias das pessoas que aqui estão. Pode haver, depois do fim dessa primeira quarentena, que pode haver uma segunda quarentena, uma segunda onda de contaminação, ou existe alguma estratégia para evitar que isso ocorra? Então, a estratégia hoje que se usa é, de fato, a quarentena, para aquela frase que está todo mundo conhecendo, achatamento da curva, né? Então, o comportamento da doença hoje dentro da sociedade, vamos falar um pouquinho de Brasil, né, que é a nossa realidade, ele não está totalmente conhecido. Então, a gente tem casos assintomáticos que não são testados, que podem transmitir. Eu não consigo prever, e eu acho que ninguém conseguiria prever nesse momento, uma segunda onda de quarentena. Essa primeira onda, na verdade, é para um entendimento desse cenário. Quanto isso, de fato, impactou positivamente para que a gente tivesse uma contenção dos casos, não superlotasse o sistema de saúde. Tá? Quando eu falo sistema de saúde, é público e privado. Então, isso vai ensinar para a gente como lidar com essa situação nesse primeiro momento. O que vem a seguir ainda é um ponto de interrogação. Tá? Não dá para a gente fazer essa previsão, não. Essa primeira onda, essa quarentena inicial, é justamente para que se estude qual foi o comportamento, quanto isso impactou de forma positiva. Bacana, muito, muito boa a sua resposta. E eu queria lhe perguntar se você está percebendo hoje o Brasil né, com as medidas que estão sendo tomadas, com esse cuidado, com esse isolamento, realmente a gente está tendo uma performance melhor comparado a alguns outros países que não tiveram essa preocupação. Ou seja, no seu ponto de vista, na sua forma de ver, nós estamos nos saindo bem? Nós Imagino que brasileiros? sim. Eu imagino que sim, Alessandro. Eu imagino que sim. De modo geral, as medidas que foram adotadas, e aí sem viés político, sem considerar essa questão sai ou fica em casa, acho que buscando amparo nos especialistas, no que os órgãos competentes disseram, no que a Organização Mundial de Saúde, no nosso Ministério da Saúde, que tem no comando um profissional sério e bastante competente, bastante sereno para a tomada de decisão, todas as medidas até agora, elas se mostraram benéficas, tá? Até o momento. Então, como eu falei, a construção desses hospitais, a montagem desses hospitais, já imaginando que pudesse haver um pico, a preparação de insumos e de equipamentos para suprir as unidades. A gente gosta muito de marretar as coisas no Brasil, né? A gente gosta muito de falar mal das coisas no Brasil. Mas a gente tem profissionais extremamente competentes trabalhando, gente dedicada, gente que está preocupada em fazer bem feito. Então, por que marretar? Né? Por que a gente vai falar tão mal? Acho que as medidas até agora elas têm se mostrado, sim, eficazes. Vamos ver se isso vai se manter. Tá? Mas, no meu entendimento, o cenário é positivo no sentido de contenção de um quadro que até 2 semanas a gente discutia como sendo um quadro trágico, né? Se falava muito a hora que isso chegar nas comunidades, a hora que isso chegar na população de baixa renda, como é que isso vai? Por enquanto, a gente está conseguindo controlar. E aí não é só uma questão de medidas, não é só uma questão de postura do governo, do ministério, das instituições, é também uma questão das pessoas. Sabemos e temos visto que tem muita gente que levou no oba-oba, que continua fazendo festa, que continua fazendo as aglomerações, mas de modo geral as pessoas estão sim preocupadas, estão sim atentas a isso, tá? Mas as medidas de saúde até agora foram medidas positivas no meu entendimento. O Tiago Eu é também. médico, se ele discordar, ele fica à vontade para comentar.
Eu também vejo desta forma, assim, eu tenho observado, a minha preocupação é a autorresponsabilidade mesmo. Eu não tenho saído de casa, minha família não tem saído de casa. Então, isso é uma coisa que preocupa a questão da saúde mental, porque nós que trabalhamos com desenvolvimento humano e comportamento, a gente já sabe que não é fácil conviver vários adultos numa mesma casa, sabendo que ninguém mais está acostumado a conviver diariamente com ninguém. Não é? Então, é incrível, assim, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu trabalho e as coisas acabam ficando diferentes, né? Então a gente precisa se readaptar. Semana passada foi uma semana mais difícil, essa semana já está mais tranquilo e semana que vem eu acredito que será melhor. É tudo questão de tempo, né? Nada como o tempo. Mas tem Sim, duas. nós somos adaptáveis, sim. A gente sofre por antecipação, né? É verdade. Então, o pessoal me perguntou hoje assim, Alessandra, tu não tá cansada de ficar em casa? Não, eu acho que agora eu não saio mais, porque antes eu já ficava muito, porque eu fazia muito atendimento online. Mas agora eu tô adorando esse negócio de ficar em casa. Tem duas questões importantes aqui para que eu possa te passar. Uma foi a Vai. Amanda, que a Amanda demonstra uma preocupação e uma pergunta. Se a classe da área da saúde, enfim, os profissionais dessa área, tanto a Amanda quanto a Daiane, estão perguntando: vocês têm uma previsão do fim dessa quarentena? Existe alguma previsão disso? Alguma, digamos assim, uma informação que é mais privilegiada mesmo para vocês, que são os profissionais que estão à linha de frente? Olha, se tem informação privilegiada, eu não sou privilegiado, porque eu não recebi essa informação. Aguardar. Eu acho que, voltando a falar, as medidas elas estão sendo tomadas passo a passo. Então, determinar uma data para o fim da quarentena não cabe nem a nós que estamos ali no atendimento fazer esse tipo de filtro. Isso fica muito nas mãos dos órgãos competentes, do Ministério da Saúde. Obviamente, não dá para fugir totalmente da questão política, mas o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Economia, eles vão ter que trabalhar, né, uma equipe multidisciplinar, porque tem toda essa questão, o país vai parar, o país vai quebrar, o que vai acontecer, mas olhando para o viés técnico, médico, acho que a partir deste momento a gente vai começar a ter os estudos, de fato, tem uma série de equipes empenhadas em fazer estudos, entender o comportamento, qual é o impacto de fato, para que aí sim se decidir pelo fim da quarentena ou por uma quarentena seletiva. Mas isso é técnico, está na mão dos técnicos que estão comandando todo esse cenário. No nosso entendimento, na nossa vivência médica ali, não daria para dizer para você, olha, mais 15 dias e a coisa está resolvida. Isso seria uma responsabilidade total minha. Tem mais uma pergunta aqui, achei muito boa. A Denise está trazendo. Nós somos aqui do Sul e no Sul. Agora vem um outono, inverno, enfim, para a gente. E ela está preocupada porque hoje as crianças estão sendo protegidas no ambiente dos seus lares. Junho, julho retorna às aulas e todas as crianças serão expostas. Então, ela tem uma preocupação nesse sentido. Será que essas crianças elas não vão adoecer mais facilmente? Olha, o que a gente sabe do comportamento do vírus até agora é que sim, as crianças podem adoecer de quadros respiratórios, o que já é muito comum na infância, principalmente nessa época do ano, mas em termos de gravidade da doença, falando especificamente do Covid, né, do Covid-19, ele não tem um comportamento agressivo, tão agressivo em crianças. Doenças virais, de modo geral, elas têm esse comportamento de se proliferarem, se espalharem na sociedade. Tá? Alguns respondem melhor, outros pior. Os estudos até agora demonstram que as crianças... A gente tem caso, o noticiário, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas saiu hoje no site tal que morreu uma criança de um ano. Pode acontecer, gente. É uma doença. Tá? A gente não sabe as condições daquela criança, o que ela tinha, se ela tinha alguma questão de imunidade deficiente, se ela tinha algum problema de saúde prévio, mas o fato geral, mundial, que se conversa na sociedade científica, na comunidade científica, melhor dizendo, é que o comportamento
do Covid-19 em crianças não é um comportamento agressivo. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Depois eu vou compartilhar com você, Francisco, o chat, que tem vários Legal, elogios, legal, bacana. homenagens a você Bacana. aqui, então depois eu compartilho com você. Alguém tem mais alguma pergunta para o doutor Francisco? Era isso, então. Então, Silêncio. Francisco, Aquele te agradeço. silêncio. Então tá bom. Diz que a Se gente tem que alguém aprender. tiver alguma dúvida, aí eu me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, vai lá no É, Instagram, tem o meu Instagram, @dr.francisco.mota, Mota com 2 T's, ou se digitar Dr. Francisco Mota, me localiza lá, pode mandar por direct, pode mandar pergunta lá, pode fazer no comentário da foto da Masterclass, aí a gente vai e espalha conhecimento e troca ideia, porque o meu objetivo é trocar ideia, é trocar informação. tem uma última pergunta aqui. Quem perguntou foi a Odete. Um beijo grande, Odete. Vi que você entrou aqui agora. Ela está perguntando assim: o que as crianças têm que as protegem mais? É imunidade? As crianças estão em formação, né? Elas estão formando a sua imunidade. Não dá para afirmar que essa proteção, que elas têm uma proteção, não. Acho que é um comportamento mesmo do vírus. Não falando somente de crianças, né? Adultos jovens também. O que acontece? Ele acaba sendo. Por que a gente fala tanto em grupo de risco? Idosos, hipertensos, diabéticos, imunossuprimidos. É porque essas pessoas já têm uma imunidade mais baixa, sim. Tá? A criança está em formação, a produção de anticorpos dela acaba sendo também mais acelerada. Então, elas não estão nesse grupo de risco por causa disso. Tá? Para essa doença, é muito importante que se diga, para essa doença, os estudos até agora demonstram que elas não têm tanto risco. Tá? Se a gente fosse pensar que a criança tem uma grande imunidade, que a criança é super protegida, né? Elas não teriam outros problemas. Então, para essa doença, para esse vírus, elas têm um sistema de defesa que funciona ou o vírus não consegue ser tão agressivo. Os estudos estão em desenvolvimento, gente. Como eu falei, tem muita coisa surgindo a cada dia. Então, o cenário hoje é esse. Acho que Muito tinha mais bem. alguém querendo acrescentar Não, alguma coisa. isso é o Thiago. Ele está pedindo para acrescentar algo sobre as crianças da outra pergunta. Thiago, abre aí a sua câmera Pode para a abrir seu gente te microfone, conhecer. Thiago. Isso, abre o microfone e fica à vontade. Abrir o microfone que eu tô à vontade aqui em casa. Só queria fazer uma complementação à resposta do Francisco da outra pergunta, porque eu acho que do jeito que você acabou lendo, acabou perguntando de uma outra forma, que eu não sei se foi o jeito que a menina realmente perguntou. Que acho que ela perguntou em relação a como é que fica a situação de criança para questão do contágio da doença. Como o Francisco muito bem colocou, as crianças elas têm uma imunidade muito maior para essa doença e elas acabam não desenvolvendo a doença em si. A questão da doença é que as crianças elas acabam passando, por serem assintomáticas desse jeito, muito mais fácil a doença, já que elas não espirram, não tossem, não mostram sintoma nenhum. E com isso, muita criança acaba vivendo em ambiente com pessoas que têm grupos de risco na família. E o objetivo justamente de deixar as crianças em casa é esse, você acabar não passando para esse tipo de pessoas a doença que pode acabar subindo muito a curva, que a gente fala de achatar a curva, né? Pode acabar subindo a curva e atrapalhar muito a questão da quarentena. Era Isso, só isso aí. a questão hoje é essa, né? As crianças elas podem ser os carreadores do vírus, elas podem levar, elas podem ter a doença, desenvolver sintomas muito leves ou serem até assintomáticas, mas elas podem transmitir. Essa é a questão. Eu entendi de fato a questão do adoecimento, Thiago. Obrigado por ter feito a tua colocação aí. Tá ótimo. E temos aqui, então, informalmente, qual a opinião geral do corpo médico com quem tem contato sobre esse tema? A Daiane trouxe aqui uma última colocação: o profissional de saúde possui uma família e vem sendo colocado como grupo de risco. Contudo, na minha opinião, o profissional de saúde sabe os procedimentos a serem adotados para se preservar e aos que com ele convivem. Informalmente, qual a opinião geral do corpo médico com quem tem contato sobre esse tema? Quero ouvir a opinião, então, do Thiago também. Bom, eu vou falar e depois eu abro para o Thiago aí, mas se o Thiago quiser deixar o microfone aberto e compartilhar, fica à vontade.
na verdade, a gente não tá sendo colocado como grupo de risco para a doença. A nossa preocupação é essa mesma preocupação que a gente tem com as outras pessoas de serem portadoras e levarem o vírus para outras pessoas. Então, o que se quer com o isolamento, o que se quer colocando as pessoas em mínimo contato possível, é que o vírus não se propague, né? Que a disseminação não seja, porque o vírus, o comportamento dele é de se propagar em alta velocidade, ele se propaga com muita facilidade. Então, quando você tira esse convívio mais próximo, você limita essa transmissibilidade do vírus. Então, se eu hoje tenho contato com 2 pessoas, a chance de eu transmitir para essas 2 pessoas, ela existe. Mas se eu tivesse contato com 10, 15, 20, eu ampliaria muito mais, amplificaria muito mais essa transmissibilidade. Então, os médicos, eles não são colocados em grupo de risco, mas é um cuidado de saúde. Por mais que a gente se proteja, por mais que a gente tenha todos os cuidados, a gente pode carregar o vírus, sim, para outras pessoas. E esse é o cuidado que a grande maioria dos profissionais de saúde está tendo em relação aos seus contactantes, às suas famílias, seus amigos. Por isso a gente acaba se isolando também um pouco mais das pessoas. Ok, Thiago está dizendo aqui que Thiago falou. deu ok, concordou, então tá bom. Então tá tudo certo. Então eu acredito que agora, sem mais perguntas, a gente agradece. Eu vou pedir para que todos abram a câmera, tá? Para que a gente possa bater uma foto bonita para compartilhar lá no Instagram das pessoas que aqui estão, né? Eu tenho certeza absoluta que foi extremamente esclarecedor, extremamente positiva a sua participação, Dr. Francisco Mota, né? E aqui o pessoal, todo mundo se ajeitando para a foto, isso aí, muito bem, vamos lá. Todos que puderem abrir, excelente, aparecer, ótimo. Excelente. E eu quero pedir a todos, temos 2 médicos aqui, o Dr. Tiago e o Dr. Francisco, e vamos aplaudi-los, né? Eu acho que eles merecem. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão pela oportunidade de compartilhar seu rico conhecimento com a gente. Gratidão, Obrigado. Tiago, por estar aqui junto com a gente também e compartilhar teu conhecimento. Obrigado, Alessandra. Obrigado mesmo pela participação. Conte comigo aí sempre que você precisar. Eu tô à disposição. O tempo é curto, mas a gente acha espaço. Fica tranquilo. Sempre tem um espaço na agenda. A gente consegue conversar sempre que necessário. Tá? Fica à vontade. Eu estou às ordens aí para atender qualquer dúvida de vocês e para te acompanhar nessa jornada aí. Tá ótimo, então. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam durante a semana toda. Foi uma semana super maratona de lives e a gente vai continuar. Estendemos os convites para quem entrou hoje, para quem quer entrar das outras vezes. E realmente para nós é uma oportunidade ímpar ter profissionais tão qualificados compartilhando com a gente um pouquinho do conhecimento. E, então, gratidão a todos que aqui estão e gratidão por todos que fizeram com que mais esta semana de masterclass, na verdade, elas acontecessem. Francisco, novamente, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite.